No Alvorada em Pauta de hoje, a gente recebe ninguém menos que Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador pelo segundo mandato desde 2020, eleito novamente, aos 37 anos já é presidente da Câmara, e Gabriel é também advogado, professor universitário, formado ainda em jornalismo e publicidade. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer te receber Prazer aqui. estar aqui. Que ótimo. E bom, voltando, 100 dias à frente da Câmara Municipal, presidindo a Câmara. Como que tem sido presidir a casa? Qual que é o seu balanço desses primeiros 100 dias aí do início? Hoje já são 107 dias e parece que foi muito mais a depender de alguns ângulos. Estou muito satisfeito de ter a oportunidade de presidir o Poder Legislativo de Belo Horizonte através de 21 votos, né? Foi uma eleição disputada, a minha, 21-20. Tatuei aqui no braço um agradecimento aos colegas que votaram a mim, com gratidão, humildade e trabalho. E acho que trabalho tem sido uma marca fundamental de todos nós. Devemos aos 41 colegas ali uma célere mudança de ares na Câmara Municipal. O vereador existe para fiscalizar, legislar e representar. Sob o ponto de vista da fiscalização, 2 CPIs ocorrendo ao mesmo tempo, uma para investigar os contratos da Lagoa da Pampulha, quem passa na orla sabe que tem muita coisa errada, e outra para investigar os abusos de poder na prefeitura com questões diversas que não podem acontecer. Assinamos um contrato com a Fundação Dom Cabral para criar uma ferramenta que qualquer cidadão vai poder acessar e entender melhor o orçamento. A principal função de uma Câmara é mostrar para onde vai cada centavo da peça orçamentária. São 15 bilhões para 2023. Então estamos fiscalizando com muita dedicação. Legislação, ou seja, legislar é outra atenção e no ritmo de diminuir a quantidade de leis. Quando eu tomei posse lá como presidente, eram 683 projetos de lei tramitando. Já são menos de 180. O número preciso agora não sei, porque dos últimos 7 dias para cá já foram outros aprovados e retirados. E a meta é a gente ter no máximo 50 projetos de lei tramitando ao mesmo tempo, para fazer a cidade não perder nem dinheiro, nem recurso em projeto de lei que prejudica Belo Horizonte. E por fim, representar. Eu acho que a gente tem que fazer isso com ética, com moralidade, com transparência. Permitimos aí a entrada de jornalistas no plenário. Abrimos um restaurante popular em 31 dias com refeições a R$ 3 para todo mundo que estiver lá na Câmara. 0 para quem é pessoa em situação de rua. Então, grades retiradas da Câmara, sabe, muita coisa acontecendo para a gente fazer a cidade compreender que a Câmara é parte da solução e não do problema. Que legal. E bom, além do balanço aí do que já foi conquistado, quais são os desafios para os próximos dias, meses e ano? Nós temos algumas questões que eu priorizei para a gente atacar na Câmara esse ano. Eu relacionei 3 palavras: teto, trabalho e transporte. Sobre a questão do teto, nós precisamos, de fato, aquecer a construção civil, gerar mais unidades de moradia, facilitar a capacidade do município de gerar unidades habitacionais e, além disso, conseguir fazer com que haja uma mudança de lógica para pessoas em situação de rua, pessoas que vivem em área de risco e também aquelas pessoas que não têm onde morar, seja um déficit habitacional. E, ao mesmo tempo, nós temos um centro de Belo Horizonte com quase 200 prédios vazios. Temos que fazer como outras cidades do planeta que pegam esses imóveis já construídos, fazem um retrofit e fazem aqueles imóveis virarem unidades habitacionais. Então, esse é um dos focos, melhorar o índice de moradia na cidade. O segundo, que é o trabalho, a empregabilidade, é a gente facilitar a vida de quem empreende na cidade. Estamos com um pacote de liberdade econômica para aprovar, temos uma série de desburocratizações para implementar na cidade, para fazer a vida de quem gera emprego ficar mais fácil, né? E, por fim, o transporte. Mobilidade é uma pauta minha de longa data. Aprovamos um pacote de leis para melhorar a forma de remuneração das concessões públicas, faixas exclusivas para ônibus, também uma bilhetagem inteligente que facilita a criação de linhas na cidade. E agora estamos na discussão de um modelo subsidiado que tem que ter contrapartidas para a população. Sobretudo, eu tenho defendido a tarifa 0 para vilas e favelas, o passe estudantil integral, livre,
o vale para a pessoa que está procurando um emprego, o vale saúde e a pessoa com deficiência, além de dar uma série de garantias de que o subsídio sendo pago para as empresas vai resultar numa melhoria, numa qualidade de serviço dos empresários de ônibus. O que nós temos nesse triângulo, né, teto, trabalho e transporte, é basicamente um modelo de cidade. À medida em que você tem mais pessoas morando nas áreas centrais, adensando, mais gente trabalhando ali com economia criativa, gastronomia, você vai ter uma lógica diferente dessa em que todo mundo mora na borda, vai trabalhar no centro e volta. Isso é um erro, né? É uma cidade que errou no passado ao espalhar a sua moradia e gerar um caos no transporte com um emprego concentrado e uma má qualidade nos atendimentos. Então isso é a prioridade, é isso que nós vamos fazer na Câmara agora. Perfeito. E disso tudo, o que já está tramitando, o que vai tramitar em breve, porque são aí pelo menos 2 anos que você vai estar à frente da Câmara, mas 2 anos são, querendo ou não, corridos para tramitar tanta coisa assim. O meu é mais corrido ainda, é 1 ano, porque eu acordei com o meu querido amigo, professor Juliano Lopes, que nós íamos dividir o período da presidência. Ele é o vice-presidente e eu, no final do ano, abro mão para ele. E não vou precisar de 2, não. Em 1 ano eu vou conseguir colocar essas coisas em pauta. Vou, por exemplo, destacar o projeto de lei 551 de 23, que facilita muito o retrofit. Explicar para quem está nos acompanhando. Vamos pegar o exemplo do Otton Palace, que é um prédio enorme na Afonso Pena, com Bahia, vazio. Imagina, portanto, que tudo aquilo pode virar unidade habitacional. Você tem que fazer mudanças no prédio para que ele receba essas unidades. São Paulo, Rio, possuem uma legislação que permitem com que essas mudanças aconteçam de um modo muito célere, muito rápido. E aqui em Belo Horizonte nós temos uma burocracia enorme que impede, por isso não é atrativo. E nós estamos sendo sugados, né, por Nova Lima. Em 10 anos, eu fiz direito ali na Faculdade Milton Campos, quando eu olhava da janela de sala de aula, eu vi um vale. Hoje, quem está do mesmo ponto de vista e observa, surgiu uma cidade. E essa cidade que surgiu em Nova Lima é sobretudo porque Belo Horizonte não soube facilitar a vida de quem quer empreender aqui. Tudo aquilo era para ter acontecido em Belo Horizonte. Aquele bairro era para ter acontecido, por exemplo, no Barro Preto, onde você tem todas as condições de metrô, de ônibus, tudo poderia ter acontecido aqui. E nós perdemos 30 mil, no mínimo, unidades habitacionais para lá. Então esse projeto, por exemplo, ele é muito importante, o 551 a 23. Sob o ponto de vista do trabalho, nós aprovamos em primeiro turno 401 a 22, que é da minha autoria, que permite um estímulo ao ecossistema de startups e inovação. Você vê que sumiu da imprensa, sumiu do boca a boca o São Pedro Valley, né? Aquela ideia de que Belo Horizonte tinha aqui um ecossistema de empreendedorismo. Por quê? Porque estamos ficando para trás. Porto Digital em Recife, Florianópolis, o próprio Rio de Janeiro está usando o Porto Maravilha para fazer a mesma iniciativa e nós precisamos então criar de volta esse ambiente que mantenha grandes startups aqui e boas iniciativas aqui. Daqui é a casa da Simpla, né? A casa do Hotmart, a casa de uma série de iniciativas que pode ser âncora de um ecossistema dessa mesma monta. Legal. Em relação à mobilidade, está se discutindo o 53823, que é o projeto para o subsídio dos ônibus, que de jeito nenhum vai ser só R$500 milhão para o empresário colocar no bolso e ficar tudo como está. Acho que esses são os 3 caminhos aí que eu posso te dar de principais projetos. Perfeito. E bom, antes mesmo de começar a presidir a Câmara, já como vereador, nos 2 mandatos, você tem algumas relações, até posso dizer um pouco de atrito com a Prefeitura, com o FUAD. Como que é essa relação? Como que está a relação com o Executivo? Eu trocaria a palavra atrito por uma palavra que eu gosto muito, independência. No Brasil, as pessoas têm certa dificuldade de compreender que o Estado tem 3 poderes, não é de enfeite, não são de enfeite, né? Quando o Montesquieu cria essa teoria da tripartição, é porque se o poder se concentra, ele corrompe absolutamente. Então você tem quem vai executar, quem vai fiscalizar, legislar e representar. Então o município tem o legislativo e o executivo. A maior parte dos municípios brasileiros tem câmaras municipais de enfeite. Falo isso com muita franqueza. Por quê? O prefeito intervém na Câmara, coloca na presidência um presidente biônico em que ele vai mandar, e aí tudo passa do jeito que o prefeito quer, o povo não consegue participar para fiscalizar.
Então aqui nós temos uma relação de dependência. Eu vou te mostrar, por exemplo, quando eu tomei posse aqui como presidente, eram 35 projetos de lei do prefeito tramitando lá. Hoje, sem aqueles que estão suspensos, são 9. Todos os outros que foram a plenário foram aprovados por unanimidade praticamente. Todos, então, projetos da prefeitura foram aprovados. Como muita coisa passou, temos ainda vários que vão ser aprovados também sem dificuldade. Mas você tem algum ou outro que há sim dificuldade. Reforma da Previdência, dos servidores municipais, a questão do subsídio de ônibus, uma reforma administrativa que o senhor prefeito vai numa rádio e fala, não, eu estou criando cargo para comprar vereador. E eu vou ficar quietinho? De jeito nenhum. Então, assim, ser independente o que é bom, o que merece aplauso, vai ter concordância. O que é ruim e pode ser aprimorado, eu vou falar. O que eu não sou e nunca fui é situação por situação, oposição por oposição. Ou seja, tem aquelas pessoas que, independente do que a prefeitura fizer, vai dizer que está tudo certo. E tem aqueles outros que vão falar que está tudo errado. Ser independente é você ter o bom senso de concordar com o que é bom e discordar do que é ruim. Bacana. Simples assim. E no outro ângulo, como que estão os projetos, por exemplo, da Câmara na Prefeitura? Olha, há muita reclamação por parte dos vereadores, no sentido em que você faz demandas e elas não caminham. Vereador, uma palavra vem do latim, é aquele que vê, aquele que percorre os caminhos e confere como é que estão as coisas. É uma cidade que tem 9 regionais, 487 bairros, com 41 vereadores circulando por todos eles o dia inteiro. Nós fizemos, por exemplo, uma audiência pública na semana passada com os responsáveis pelas 9 regionais. E a reclamação era geral. No governo anterior, houve uma diminuição da capacidade de autonomia dessas regionais. Então você vê uma árvore a ser podada, uma rua a ser asfaltada, coisas básicas de zeladoria. E não se resolve. A árvore, então, é um dos exemplos do que a prefeitura não muda. Vem alguém, corta a árvore. É uma empresa para cortar, outra para destocar e mais uma para plantar. E não acham que o fato da prefeitura estar atendendo a demanda do vereador quer dizer que isso significa um cabresto, né? Um bridão. Então, é muito difícil para algumas pessoas que estão acostumadas com práticas do passado entender que as coisas mudaram. E falando nesses caminhos, você tem a pretensão de concorrer, de chegar à prefeitura? Seu mandato encerrando no ano que vem? Eu tenho hoje a pretensão de 3 coisas. Primeiro, exercer uma excelente presidência da Câmara Municipal. Não estou lá brincando, estou falando sério em relação ao que eu penso da cidade. Segundo, finalizar o meu mandato de vereador cumprindo as promessas que eu prometi para os meus eleitores. Foram 13.088 votos. E terceiro, como eu sempre digo, eu tenho um plano de cidade. Eu já tentava colocar ele em prática antes de ser vereador, eu coloco ele em prática sendo vereador e eu sempre colocarei ele em prática independente de onde eu estiver. Porque eu sou cidadão de Belo Horizonte, amo essa cidade e como eu conheço muitos lugares do planeta, eu sei que a gente pode fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Acho que está na hora de Belo Horizonte ter outro ritmo, um ritmo mais acelerado para nós não ficarmos para trás. Sobre as eleições do ano que vem, certamente não serei candidato a vereador, porque disse que 2 eleições para este cargo consequentes já são suficientes e, na época da eleição, a gente fala da eleição. Perfeito. E em legislativo estadual, federal, você tem alguma ponderação? Já pensou também? Todas as vezes que eu disputei o cargo aqui para ser vereador, eu ouvia acusações, certamente de alguns adversários que queriam me tirar alguns votos, falando assim, não vota nele não, porque ele vai ser candidato a vereador e daqui 2 anos ele será candidato a deputado estadual, federal e tal. E eu falava, não é verdade, porque eu tenho profundo respeito pelo cargo de vereador e não é do meu perfil terminar as coisas sem completar o trabalho. Então, 2016 fui eleito, fiquei de 17 a 20. 2020 fui eleito de 21 a 24, pode ter certeza. Em relação a eleições para outros cargos, eu acho que é longe para dizer. Entendo. E bom, ainda assim, pensando no final do ano que vem, nas eleições, você atualmente está sem partido, já existem convites, você já procurou algum partido, partidos já te procuraram, como que está esse andamento? Existem 12 convites no momento. Caramba. Enquanto a gente estava se preparando aqui, chegou um dos presidentes de partido
pedindo celeridade para que eu me filiasse. Certo. Então, deixa eu ver se eu lembro todos de cor aqui. Tem o convite do PL, tem o convite do União Brasil, tem o convite do Progressistas, do Republicanos, do PSDB, do Cidadania, do PSB, do PDT, do Solidariedade, não é muito, do Podemos. Já foram 10. Também nós temos do Partido Renovador Democrático, que é o antigo Patriota, né? Mudou agora o nome porque se juntou com o PTB. Tem convite do Novo, tem um bocado de convite. Uhum. Então eu fico muito satisfeito, porque eu acho que fica numa situação complicada quem não está querendo ser... quem não está sendo convidado por ninguém. Eu fico extremamente feliz com todos esses convites, pessoas muito bacanas, o Mário Assa do PSB me chama, o Gilberto Abrão do Republicanos me chama, a Renata Abreu do Podemos, tem o MDB também, esqueci de mencionar, do Niltinho, um amigo, e isso para mim é algo positivo, ou seja, se há tantos convites, é sinal de que alguma coisa certa está sendo feita, né? Há por parte dos meus colegas vereadores na Câmara, de quem eu gosto muito, eu tenho sido muito abraçado pelos vereadores numa liderança. Você não faz política sozinho, você faz política só em grupo. E tem sido muito legal, de certa forma, sugerir alguns caminhos para a Câmara Municipal e ver que os colegas todos abraçam e falam, vamos nessa direção. Então, essa questão partidária, eu fui filiado ao PSDB por 8 anos, de 2005 a 2013. O Churchill tem uma frase que eu gosto muito, que é: prefiro mudar de partido para manter os meus princípios do que mudar os meus princípios para manter o meu partido. Eu sempre fiz política pensando na cidade, no Estado, na União. Isso está acima, para mim, dos partidos, que eu considero que são ferramentas importantes no jogo democrático. Sempre defendi a possibilidade das candidaturas independentes. Acho que as grandes democracias do planeta têm esse instrumento. O Brasil não permite isso. Então, depois que eu fui 8 anos do PSDB, em 2015 eu me filiei ao PHS para disputar minha primeira eleição para vereador com uma carta de independência, dizendo, olha, eu vou fazer o que o meu eleitorado quer, e não o que o partido mandar. E foram bons anos como primeiro mandato de vereador. O partido acabou, ele foi incorporado pelo Podemos, eu fiquei sem partido pela primeira vez. E dessa segunda vez eu me ingressei no Patriota com o mesmo instrumento, ou seja, independência. Quero estar aqui, mas quero respeitar minha coerência. E como eu era crítico, e sou crítico, do presidente que deixou o cargo no ano passado, o partido achou por bem que eu não fizesse mais parte. E eu fiquei sem partido. E estou sem partido desde 2021. Já são quase 2 anos aí sem partido. Livre, leve e solto. Então, podemos entender que você vai tentar essa independência mais uma vez para o próximo cargo, seja ele Cargo majoritário é diferente. Porque o cargo majoritário você não está representando apenas uma porção dos eleitores. Eu acho que mais do que um partido que você escolha para governar uma cidade como Belo Horizonte, se for o caso, você... Perfeito. Presidente, mudando um pouco o tom para a gente encaminhar para o final da nossa conversa, a gente está aqui na Alvorada FM, que é uma rádio que tem como um dos pilares a boa música, e gostaria de saber de você, o que você gosta de ouvir, se você é ligado à música. Eu gosto muito. Qual que é o... Eu perdi um show no Lollapalooza que eu queria muito ver, do Paulo and Pen, que é uma dupla que eu estou escutando bastante, as musiquinhas legais, mas não é tanta música. Eu tenho um bar de jazz, né? Ali na Afonso Pena, e tô lá geralmente quinta, sexta e sábado, meu 8º expediente do dia, né? Mas eu chego lá e gosto muito de música brasileira. Sou apaixonado com música brasileira, com vários movimentos da música brasileira, bossa, tropicália, Clube da Esquina, sou apaixonado. Acho que nós geramos aqui músicas incríveis. Estava no Mineirão para a despedida do Milton, chorei copiosamente ouvindo ele cantar. Estava na despedida do Skank, cantei a plenos pulmões. Gosto muito, muito, muito de música brasileira. Músicas internacionais diversas, né? Gosto muito de uma fase ali dos anos 40, 50, dos grandes standards. Gosto de música francesa.
gosto de grandes bandas internacionais. Ano passado tive o privilégio de assistir ao vivo Rolling Stones, assistir ao vivo Elton John, que eu gosto pra caramba, e também o Queen com Andy Lambert. Estava lá fechando o mestrado que eu estou fazendo em Londres e pude vir. Então, assim, a minha vida é extremamente musical. Bacana. O Spotify está sempre aqui conectado, ou então na Alvorada FM, na hora que eu estou, dos raros momentos que eu estou no carro, eu escuto também, e escuto sempre que posso, conectadinho aqui no fone. Bacana. O que é a boa da Alvorada? O que você mais gosta? Eu gosto muito da música brasileira, principalmente música brasileira. A Alvorada Brasileira, que é um dos programas que a gente tem, pra mim, é uma das coisas mais especiais, assim, gosto bastante de ouvir. Bom, bom saber que é um gosto bem amplo, então. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu tive com o Gabriel Azevedo, que é presidente da Câmara Municipal de BH. Gabriel, se tiver algum último recado, algum convite, o espaço é todo seu. Claro, eu vou ter um recadinho só mesmo. Eu fiquei muito tempo afastado das mídias sociais e agora eu voltei. E faz um tempinho aí, alguns dias, mas muita gente ainda me pergunta, então é @GSMA1986. Então, Gabriel Souza Marques Azevedo, 1986. Como eu deletei os antigos perfis, esse daí é o nome que eu achei. Tá ótimo. Beleza. Tá bom? Gabriel, muito obrigado. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Sempre. Valeu. Valeu.